Olá pessoal, finalmente saiu o tão esperado edital para escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E como já era esperado, houve alterações significativas no que se refere à disciplina Normas da Corregedoria. Na verdade, as normas foram completamente refeitas em outubro do ano passado, em outubro de 2013, né? E começou a sua aplicação a partir de 2014, e com elas também foi revisto completamente a disciplina. Muitos dos pontos que já eram cobrados antes continuaram a ser cobrados nessa prova, só que com artigos diferentes, e na verdade ela passou também, essas novas normas, passaram a disciplinar outros assuntos. Por exemplo, nós vamos falar aqui sobre o uso do sistema informatizado. Essas novas normas da Corregedoria buscam modernizar bastante, não é, essas normas em relação à nova legislação atual. Então, vale a pena você estudar com atenção esse tópico, até porque é uma das disciplinas mais importantes desse concurso, não é? Antes de mais nada, antes de passarmos para o texto das normas da Corregedoria, eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês, explicar o que são essas normas, como é que elas se inserem no trabalho, no dia a dia do Poder Judiciário e também comparando a sua posição com as demais normas jurídicas. Bom, antes de falarmos então sobre elas, é importante que eu sempre digo, qualquer aluno que vai estudar qualquer ramo do direito, e normas da Corregedoria, nós poderíamos colocar como uma espécie de ramo do direito administrativo, ligado também ao direito processual, é importante que o aluno tome 3 passos importantíssimos. O primeiro passo é o aluno ler o texto da lei. Gente, não esqueçam de fazer isso, porque o que cai em prova, principalmente em concurso de nível médio, é a velha e boa letra da lei. Então o aluno precisa ler a lei. É por isso que nós vamos estudar aqui a partir dos artigos da lei, tá? Nós vamos ler o que as normas da Corregedoria dizem e aí eu vou explicar para vocês. Além de ler o texto da lei, o segundo passo importante para o aluno é compreender o que a lei está dizendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos alunos, às vezes, querem decorar o que a lei diz, quando, na verdade, ele precisa entender o que a lei está a dizer, tá certo? Tem aluno, às vezes, que se preocupa em decorar artigo, né, da lei, decorar qual o número do artigo, qual o nome da seção. Pessoal, não se preocupem com isso, tá? Isso não cai em prova. Não cai na prova perguntando: o artigo que fala sobre tal assunto é o artigo 20, 21, 22, 23 ou 24. Qual das alternativas? Não. O que você precisa é entender bem o que ele está dizendo. É o que nós chamamos do chamado espírito da lei. Ou seja, qual a intenção do legislador? O que ele quer com aquela norma jurídica? E quando você entende, você precisa decorar pouca coisa. Uma coisinha ou outra você vai ter que decorar, é verdade. Mas se você entende bem a matéria, você vai ter menos espaço para precisar decorar. Então nós vamos começar aqui explicando onde é que se situam essas normas da Corregedoria no ordenamento jurídico como um todo. As normas da Corregedoria, gente, elas são expedidas, as normas da Corregedoria Geral, esse é o nome completo delas, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Elas servem para quê? Elas servem para, principalmente, para normatizar, para regulamentar. Elas regulamentam o trabalho diário, da primeira instância, dos ofícios de justiça. Já vou explicar depois para vocês o que são esses ofícios de justiça. Dos ofícios de justiça, obviamente, né, no Estado de São Paulo. Na verdade, as normas da Corregedoria, elas funcionam como um grande manual, em que vão explicar quais os procedimentos que devem ser adotados pelos servidores nos mais diversos aspectos do trabalho diário do Tribunal de Justiça. Elas não esgotam o assunto, tá? Elas podem ser complementadas por ordens de serviço, por portarias de cada fórum, ou mesmo outras normas da Corregedoria Regional, mas, no entanto, elas são importantes porque as determinações dela vão se aplicar a todo o Estado de São Paulo. Bom, quem já estudou aí, né, direito constitucional, quem já estudou aí direito processual, vai observar o seguinte, que nós temos a Constituição Federal, que nós podemos chamá-la, né, de a nossa lei maior aqui no Brasil, é ela que vai definir as regras que serão aplicáveis, terão que ser obedecidas por todas as outras leis. A partir da Constituição, você tem a elaboração das leis. No caso das normas processuais,
A principal lei que rege os processos no Brasil é o famoso CPC, Código de Processo Civil, tá? O CPC, e eu vou colocar aqui, e outras leis processuais. Porque não só o CPC é a principal, mas existem também várias outras leis que possuem disposições de ordem processual. E a partir do Código de Processo Civil, veja, o Código de Processo Civil, ele vai partir das normas constitucionais. A Constituição traz algumas normas de matéria de assunto processual. O CPC vai discipliná-las e as outras leis também vão detalhá-las um pouco mais. E a partir do CPC que nós temos as normas da Corregedoria. O que quer dizer isso? Normas da Corregedoria. Quer dizer que as normas da Corregedoria, elas têm que obedecer ao que está no Código de Processo Civil e, obviamente, ao que está na Constituição Federal, tá? As normas da Corregedoria são o que nós chamamos de um ato administrativo. Não é um ato legal, não é uma lei. Por que não é uma lei? Porque não foi feita pelo Poder Legislativo, foi feita pelo Poder Judiciário, detalhando, regulamentando, explicando como é que a lei vai ser aplicada na prática nos seus detalhes, tá? Quem já estudou direito administrativo tem a ver com o chamado poder regulamentar, ou regulamentador, ou normativo da administração pública, tá certo? Essa Corregedoria Geral, o que ela é? Ela é um órgão do Tribunal de Justiça. Quando a gente fala de Tribunal de Justiça, muitos de vocês já devem saber, mas para quem está começando a estudar agora, a Justiça Estadual, isso em todos os estados brasileiros, não é só em São Paulo não. A Justiça Estadual, ela é composta por 2 instâncias ou 2 graus de jurisdição. Nós temos a primeira instância e a segunda instância. Isso aqui é chamado de instância ou grau, tá? Às vezes você vai ouvir a expressão primeiro grau de jurisdição, é a mesma coisa. E nós temos a segunda instância ou segundo grau. Muito bem. Qual que é a principal função da segunda instância? Ó, dessa daqui que está aqui em cima. A principal função dela, não a única, mas a principal, é rever as decisões da primeira instância, através dos chamados recursos. Não é para isso que serve o recurso? O recurso é quando um juiz dá uma decisão. Recurso. É quando um juiz dá uma decisão e uma das partes não concorda, acha que o juiz tomou uma decisão errada, ele recorre e aí a segunda instância vai verificar se é correto ou não, tá certo? Professor, mas não dá para recorrer também para outras instâncias, como o STJ ou o STF? Dá, mas aí já é fora da Justiça Estadual, tá? STJ, STF, eles são considerados como parte da Justiça Federal no sentido amplo. A Justiça Estadual mesmo são só essas 2 instâncias. Importante também a gente se acostumar com algumas nomenclaturas. Como é que se chama o órgão do Poder Judiciário responsável por proferir os julgamentos em primeira instância? Ou de uma forma mais simples, quem que julga os processos em primeira instância no estado de São Paulo e isso em todos os estados do Brasil? É o chamado juiz de direito. Ah, professor, então essa expressão juiz de direito eu estou entendendo. É só para os juízes estaduais de primeira instância. Muito bem, tá? Quando a gente usa a expressão juiz de direito, estamos nos referindo especificamente àquele juiz que atua na esfera estadual e que atua na primeira instância. A primeira instância é a que vai julgar a grande maioria dos processos em primeiro lugar. Normalmente, quando você entra com uma ação, você entra na primeira instância, daí o seu nome. Agora, as decisões do juiz de direito podem ser revistas pela segunda instância. Foi isso que eu comentei com vocês, tá certo? Essa segunda instância é chamada do quê? Ela recebe esse nome, que a gente usa no sentido estrito, de Tribunal de Justiça. Só tomem cuidado, porque essa expressão Tribunal de Justiça, às vezes se refere à Justiça Estadual como um todo, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça, estamos nos referindo ao Poder Judiciário como um todo. Quando a gente fala, o Tribunal de Justiça de São Paulo abriu concurso para escrevente, estamos também nos referindo
ao tribunal como um todo. Mas no sentido estrito, Tribunal de Justiça é só a segunda instância. E quem atua no Tribunal de Justiça? Quem atua na segunda instância? Quem julga na segunda instância? É chamado como? É chamado de desembargador. Desembargador. Aqui atuam os desembargadores. Aliás, você sabe o que quer dizer a palavra desembargador? A palavra desembargador vem do verbo desembargar, que é o contrário de embargar, né? O que é embargar alguma coisa? Embargar é paralisar. Por exemplo, vai lá o fiscal da prefeitura e verifica que uma obra não está regularmente cadastrada na prefeitura, não tem o alvará. O que o fiscal pode fazer? Pode embargar a obra. Fala, a obra está paralisada, primeiro regulariza para depois dar andamento. Por que tinha esse nome, né? De embargar no caso do Poder Judiciário? Porque antigamente os recursos se chamavam de embargos. Até hoje, alguns recursos têm o nome de embargos, não tem? Tem. Por exemplo, a gente estuda em processo civil que tem lá embargos de declaração, embargos de divergência, mas antigamente quase não se usava a palavra recurso, se usava somente a palavra embargo. E por que era chamado de embargo? Porque todo o recurso parava o processo, ele embargava o processo. Então o juiz deu uma decisão que uma das partes não concordou, ela entrava com o recurso, parava o processo, até o Tribunal de Justiça analisar. Analisava, voltava a correr novamente o processo. Aí lá na frente o juiz dava outra decisão, uma parte recorria, parava o processo, esperava o Tribunal de Justiça dar a decisão para continuar. Veja aqui, né, acabava demorando muito mais. E aí o que ocorre? O desembargador era aquele que desembargava, porque o recurso, o embargo não era julgado no Tribunal de Justiça? Era. E ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça permitia que o processo continuasse. Então, desembargador é exatamente aquele que vai desembaraçar, aquele que vai fazer com que o processo ande novamente, tá? Embora na prática, né, ultimamente esse nome não seja muito adequado, você vai dizer, porque nem todo recurso para o processo, e nem sempre, né, o desembargador vai dar uma decisão que o processo vai continuar, às vezes cabe recurso para uma instância superior, mas esse nome vem, a origem dele é essa, tá certo? Muito bem, então, o que vocês já precisam guardar por enquanto é isso, nós vamos falar bastante sobre isso. Juiz de direito é aquele que julga os processos no judiciário em primeira instância. Desembargador é aquele que trabalha no Tribunal de Justiça, na segunda instância. Como é que alguém se torna um juiz de direito? Como é que alguém passa a ocupar um cargo como juiz de direito? É através de concurso público, tá? Então sempre, para alguém se tornar um juiz de direito, ele precisa prestar um concurso público específico para o Tribunal de Justiça, para juiz de direito. A Constituição exige, inclusive, que nesse concurso haja a participação da OAB em todas as fases. Tem que ser um concurso de provas e títulos. A pessoa tem que ser formada em direito e ter 3 anos de atividade jurídica. Isso aqui não cai na prova para vocês agora, tá? Só para entender que tem alguns requisitos para poder ocupar o cargo de juiz de direito. Presta o concurso, senta lá na cadeira do juiz, começa como juiz substituto, em direito constitucional a gente estuda isso, depois de 2 anos ele pode se tornar um juiz titular, ótimo, só que ele ainda é juiz de direito, primeira instância. E como é que se chega a desembargador? Tem concurso para desembargador? Não, não tem concurso para desembargador. Como é que se chega a desembargador? Preste atenção nisso, os desembargadores, a maioria deles são ex-juízes de direito, que vão ser promovidos para o tribunal. Na verdade, 4/5, então daí 80% dos desembargadores são ex-juízes. E o outro 1/5, os outros 20%, a Constituição diz que tem que ser advogados ou promotores com mais de 10 anos de carreira que são indicados para ocupar essas vagas, tá? Mas a grande maioria dos desembargadores, então, são ex-juízes de direito que são promovidos a desembargadores. Essa promoção, a Constituição estabelece que tem que ser por antiguidade e por merecimento, alternadamente. Quer dizer, se a próxima vaga for preenchida por antiguidade, o juiz de direito mais antigo que quiser ser desembargador, ele tem a vaga garantida. Se for preenchido por antiguidade, a outra será por merecimento. E aí a Constituição estabelece quais critérios de merecimento. Preencheu por merecimento, a outra é antiguidade. E por aí vai, tá certo? Bom, essas considerações iniciais eu acho que nós precisávamos para começar a entender, e aí conforme for necessário, claro, eu vou explicando os outros conceitos para vocês, tá?
Eu sei que alguns de vocês já devem ter estudado aí direito constitucional e direito processual, então boa parte daquilo que eu estou explicando aqui inicialmente vocês já devem saber, mas como tem muita gente que está começando a estudar agora, é sempre importante a gente explicar direitinho, até porque para quem já estudou vai servir aí como uma forma de revisão, né, gente? Que são conceitos importantes, essa parte inicial. Está na Constituição, então cai em direito constitucional, pode cair em direito processual civil e normas da corregedoria, nós vamos usar bastante aqui esses conceitos, tá? E lá dentro do Tribunal de Justiça, que é a segunda instância, tem um órgão chamado de... Lá dentro, tá? Nós estamos aqui dando um zoom, né? No Tribunal de Justiça. Lá dentro do Tribunal de Justiça, nós temos um órgão chamado de Corregedoria Geral. Dentro do TJ, existe um órgão chamado de Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Qual que é a função da corregedoria? Quando a gente pensa em corregedoria de órgãos públicos em geral, a gente imagina aquele órgão que é responsável por punir, né, os servidores que agem errado. Corregedoria da polícia apura e pune os atos indevidos praticados pelos policiais. Corregedoria dos tribunais também. É verdade. Uma das funções da corregedoria é essa, né? Apurar irregularidades e aplicar penalidades. Mas, na verdade, a principal função da corregedoria nem é essa. Qual que é a principal função da corregedoria? É orientar. Ela vai exercer o papel de orientação. Ela vai orientar os demais órgãos do Poder Judiciário, baixando normas que deverão ser seguidas por eles. E aí entra essas normas que nós já vamos começar a estudar. Então, a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça, exercendo seu papel de orientação da primeira instância, baixa essas normas que devem ser obedecidas, tá? Pessoal, nem preciso dizer a respeito da importância delas, não só para o concurso, mas também para o dia a dia de vocês, né? Na prática, no dia a dia, vocês, claro, que vocês vão ter que conhecer também um pouco de Código de Processo Civil, por isso que cai em concurso, vão ter que estudar um pouco, vão ter que conhecer um pouco de direito constitucional, mas no dia a dia de vocês dificilmente vão ficar consultando o CPC, o Código de Processo Civil. Vocês vão consultar muito as normas da corregedoria, porque são elas que vão detalhar, vão explicar como que essas normas vão ser aplicadas no dia a dia, no trabalho de vocês. Então, como eu falei para vocês, é quase que um manual de procedimentos, vocês vão usar muito. Com o tempo, inclusive, vocês vão acabar quase que decorando determinadas exposições das normas da corregedoria, tá? Então, por isso que ela é cobrada em concurso, porque, na verdade, é o principal, digamos assim, diploma de trabalho de vocês, o principal documento com o qual vocês vão trabalhar no dia a dia. Professora, eu olhei lá, baixei as normas da corregedoria no site do Tribunal de Justiça e vi que tem mais de 1000 artigos, professor. Eu vou ter que estudar os 1000 artigos? Não, tome cuidado, tá? Na verdade, no edital do concurso está dizendo quais os capítulos, quais as seções que você deve estudar. Não está dividido por artigos, ele está dividido por capítulos e dentro de cada capítulo algumas seções, às vezes subseções. Esse material que nós vamos ver aqui, ele já contempla todos os artigos que podem cair na prova. Não é necessário estudar na disciplina Normas da Corregedoria, não é necessário estudar nenhum outro artigo fora esse que eu vou passar aqui para vocês, tá, gente? Porque senão você começa a se perder e estudar pontos que não vão cair na prova. Aliás, né, o segredo do concurseiro é isso, do bom concurseiro. É saber aqueles pontos que ele tem que estudar melhor. E nesse caso aqui, vocês só precisam estudar os artigos que estão aí no material de vocês, tá? Então já separei para vocês em relação a isso. Então vamos lá. Eu vou apresentar esses artigos aqui na ordem em que eles estão no edital. Que estão no edital, inclusive está na ordem, né, numérica dos artigos, tá certo? Ele começa com os primeiros e prosseguindo até o final. Então nós vamos seguir essa ordem por um motivo didático, tá certo? Vamos lá. O primeiro artigo aí que vai cair, que está previsto lá no edital para ser cobrado em prova, é o artigo 20. O artigo 20, ele está dentro do capítulo que fala da função correicional. O que é a função correicional? É a função da corregedoria, né? Quais são os procedimentos da corregedoria. E fala dos livros e classificadores obrigatórios. Só que prestem bastante atenção. Esses livros e classificadores obrigatórios que estão aqui no artigo 20, que nós vamos ver, eles aplicam-se ao chamado fórum e não necessariamente a cada ofício individualmente. Vamos lá. Como assim, professor? Mais um conceito importante para a gente
entender aqui. Vamos lá. Essa primeira, segunda aula, até a terceira, a gente vai parar um pouquinho aqui, vamos sair um pouquinho do texto da lei para explicar alguns conceitos para vocês, tá? Com o tempo aí, conforme esses conceitos nós já vão sendo apresentados, a gente vai cada vez se atendo mais ao texto da lei. Mas é para que vocês possam entender. Vamos lá. Você tem fórum. O que é o fórum? O fórum é o local onde os juízes trabalham. É o local onde os juízes trabalham. A gente usa a expressão prédio do fórum, não usa? Sim, é a expressão perfeita para isso, tá? Então lá no fórum é o prédio, dependendo, claro, né, da comarca. Depois nós vamos falar sobre isso. Você pode ter um juiz só trabalhando ali, você pode ter 2, 3, 4, 5, ou como ocorre, por exemplo, na capital, você pode ter centenas de juízes. Nesse fórum, você vai ter os juízes que ali trabalham. Daqui a pouco nós vamos ver que eles ficam nas varas, tá certo? Já vou colocar essa expressão aqui, para que vocês vão se acostumando. Mas daqui a pouco eu volto a explicar esse termo quando for falar de ofício. Então você tem a primeira vara, segunda vara, terceira vara e quarta vara, por exemplo. Veja, então, se são 4 varas, são 4 juízes titulares que nós temos ali. Um desses juízes aqui vai ser o chamado administrador do fórum. Ele vai ser o diretor do fórum, tá certo? Então ele vai ser designado para organizar o fórum de uma forma geral. Então esses livros que nós estamos vendo aqui, eles aplicam-se principalmente ao fórum em geral. Por quê? Porque mais à frente nós vamos ver que tem livros que se aplicam especificamente a cada ofício de justiça. Já vou explicar para vocês isso lá na frente, quando formos entrar nesse assunto, tá? Então vamos ler lá o texto do artigo 20 e vamos começar a entender o que as normas estão dizendo. Artigo 20. Haverá em cada serventia judicial, repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização correcional, um livro de visitas e correições no qual serão lavrados os respectivos termos. O que é isso? Correição. Correição nada mais é do que uma auditoria, uma fiscalização feita pela corregedoria. Outro termo também importante para vocês guardarem. Correição é uma verificação, você pode chamar de auditoria, de fiscalização, se bem que ela não é tão assim detalhada como uma auditoria contábil, por exemplo, ou operacional, mas é uma verificação feita pelo corregedor. O correição é a mesma origem da palavra correção. O objetivo é corrigir, é verificar se tem alguma coisa errada e corrigir aquilo que não está ok, tá? Quem tem esse trabalho? Principalmente o corregedor geral. Então, correição é sempre que o corregedor, se fizer presente ou não, normalmente ele vai fazer essa correção à distância, ele vai verificar se determinado processo está ok ou não e por aí vai. E o que é a visita? Visita é justamente quando o corregedor se faz presente. Porque às vezes o corregedor vai até o ofício de justiça. Ele vai pessoalmente ou então designa alguém para ir. Esse é o caso da chamada visita. Às vezes não, às vezes o corregedor manda um e-mail, por exemplo, para o diretor do fórum e diz, olha, gostaria que você me encaminhasse processos tais e tais, de tais ofícios, para que ele analise. Aí não é visita, porque ele não está presente, tá? O fato é que deve haver um livro de visitas e correições, que vão registrar essas visitas feitas pelo corregedor e todas as correições que ele realizar. Ah, professor, então sempre que o corregedor, por exemplo, solicitar um processo para correição, vai ser registrado nesse livro? Sim. Sempre que o corregedor se fizer presente, vai ser registrado também nesse livro? Sim. É lavrado uma ata e fica registrado ali, tá? Para que você tenha memória, né, do que ocorreu, o que o corregedor recomendou, para verificar se posteriormente aquilo foi aplicado ou não. Artigo 21. Na última folha dos autos, livros e classificadores que examinar, lançará o juiz corregedor permanente o seu visto em correição. O que é isso? Quando vocês forem começar a trabalhar, tá certo? Tenho certeza que vocês estão estudando bastante, vão passar no concurso. Vocês vão observar que às vezes você está vendo o processo lá, está folheando um processo, e do nada surge lá, visto em correição. E aí uma data e uma assinatura. O que é essa expressão vistos em correição? Quer dizer que naquele momento, lá atrás,
o corregedor examinou aquele processo. O corregedor não consegue examinar todo o processo judicial. Nem todo processo judicial vai ter um vícios em correição. Mas aqueles que ele examinou, vai ter lá um carimbo, uma expressão assinada. Antigamente era à mão, né? Hoje ou é feito no computador ou carimbado. E aí o corregedor assina e coloca a data. Isso demonstra que aquele processo, naquele momento, foi feito pelo corregedor. Então está dizendo o seguinte, ó. Na última folha dos autos são os processos, tá? Autos judiciais são os processos. Dos processos, livros e classificadores, daqui a pouco eu falo de classificadores, que examinaram, o juiz corregedor vai lançar o seu visto em correição. Uma outra expressão aqui importante. Aqui fala de corregedor permanente. Tomem cuidado que corregedor geral é diferente de corregedor permanente. Vamos lá. Corregedor geral é uma coisa, corregedor permanente é outra. Vamos lá, qual que é a diferença entre eles? Sempre que você tem essa expressão geral, procurador geral, corregedor geral, advogado geral, quer dizer que você tem outros, tá? Esse geral aqui tem o sentido daquele que está numa posição de proeminência em relação aos outros, é o chefe, digamos assim. O corregedor geral, ele é um desembargador. Lembra, o que é desembargador? É o juiz de segunda instância. Muito bem. O corregedor geral, ele é sempre um desembargador. E vai ser chefe da corregedoria geral. Ou seja, ele vai responder pela corregedoria no estado todo. Ele vai ser chefe dos corregedores permanentes. O corregedor permanente é um juiz de direito. E que tem uma atuação regional. O juiz de direito, o juiz corregedor permanente, é um juiz de direito que vai exercer a corregedoria numa determinada região do estado. Já o corregedor geral, ele tem atuação estadual. Ele vai ser o chefe dos corregedores. Tá? Normalmente você nem usa a expressão corregedor permanente, você fala só corregedor, juiz corregedor. Então você está se referindo a esse juiz que tem uma atuação regional. Quando você quiser dizer aquele desembargador que coordena toda a corregedoria no estado de São Paulo, você vai ter que usar a expressão corregedor geral. Normalmente, o corregedor geral, ele não faz correições. Até porque, gente, ele tem um trabalho muito grande, ele tem outras coisas para examinar, ele tem que cuidar de outras atribuições, então ele acaba não fazendo correições. Quem faz normalmente é esse pessoal aqui, ó. Eles vão fazer cada um na região deles. Agora, o corregedor geral também pode fazer correições nos cartórios? Pode, mas não é comum que isso ocorra, tá? Então está dizendo o seguinte, o corregedor permanente, ou simplesmente o juiz corregedor ali da região, cada vez que ele examinar um processo, ele vai colocar lá vistos em correição, na última folha do processo. É claro, né, que depois disso vão ser juntadas outras folhas no processo, aquilo que era a última vai ficar no meio depois. Mas no momento que ele faz a correição, ele coloca na última folha do processo, naquele momento. O que mais? Artigo 22, ó. Poderá o corregedor geral da Justiça, os juízes assessores da Corregedoria Geral ou o juiz corregedor permanente determinar que livros, classificadores e autos sejam transportados para onde estejam, a fim de aí serem examinados. Quer dizer o seguinte, como eu comentei com vocês, nem sempre o corregedor, seja o corregedor geral ou o corregedor permanente, nem sempre ele vai até o local para examinar o processo. O que é o mais comum? Ele solicita que o processo seja enviado a ele, tá? Inclusive hoje, com a digitalização de boa parte dos processos, hoje inclusive ele consegue fazer isso à distância sem nem pedir o processo, né? Ele simplesmente acessa o processo à distância. Mas vamos imaginar, aquela época que era tudo em papel, ele dizia para o juiz diretor do fórum, por favor envie-me os processos tais, tais, tais e tais, ele enviava e ele analisava à distância, tá? É difícil o corregedor se deslocar até o local onde está sendo feita a correção, embora ele sempre possa fazê-lo. O artigo 23, então, vai dizer, como eu havia comentado com vocês, quais são os livros que a administração geral do fórum tem que preservar, tem que ter. Lembra que a administração do fórum é aquele juiz diretor, né, o diretor que vai responder por todos os ofícios, todas as varas daquela comarca, daquela região.
Então não está falando dos ofícios individualmente. Depois nós vamos falar sobre isso. A administração geral do fórum tem que manter os seguintes livros. Quais são eles? Primeiro, eu vou ler, depois eu explico para vocês. Livro de registro de feitos administrativos. Livro de registro de portarias e ordens de serviço com índice. Livro de registro das decisões terminativas proferidas em feitos administrativos. Livro de protocolo de autos e papéis em geral. E livro de tombo com registro de objetos, móveis e pertences do Estado existentes no edifício do Fórum. Vamos entender, só para entender do que trata cada um deles. Primeiro, livro de registro de feitos administrativos. Aqui são registrados os processos administrativos. E aí cabe aqui mais uma explicação sobre isso. O tribunal, ele lida com dois grandes tipos de processos. Vamos lá. Vou colocar aqui processos ou feitos. É a mesma coisa. Existem os chamados processos judiciais e existem os processos administrativos. O que são os processos judiciais? São os processos em que o judiciário vai julgar alguma coisa. Quando a gente pensa em judiciário, a gente pensa em processo judicial. É uma ação penal, é uma ação civil, é uma ação trabalhista, tudo isso são processos judiciais, em que o juiz vai dar uma decisão. Normalmente você tem um autor e um réu, nem sempre, às vezes você tem processos que são, a gente chama de processo de jurisdição voluntária, em que um está se opondo ao outro, como é o caso, por exemplo, da separação consensual, mas normalmente nos processos judiciais você tem duas partes em conflito. Essa é a regra. Então, o judiciário existe para julgar os processos judiciais. Gente, essa é a razão de existência do judiciário. O juiz não existe para resolver os conflitos que surgem entre as pessoas? Sim, essa é a função principal do judiciário. Só que, embora a função principal do judiciário seja julgar esses processos judiciais, ele também exerce outras funções. Ele também resolve outras questões que são secundárias, mas que são importantes para que ele possa trabalhar e julgar os processos judiciais. Quer ver um exemplo? São chamadas atribuições administrativas. Alguns exemplos. Vocês estão se preparando para um concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O processo, esse concurso tem um processo. Tem que estar lá formalizado a abertura do concurso. Primeiro tem os estudos do tribunal, para ver se vai ter dinheiro para pagar os novos servidores que vão entrar, ver as necessidades de alocação desses servidores, é feito o estudo prévio. Depois disso sai a autorização do concurso. Depois disso sai o edital do concurso. E depois vão sendo juntados os outros documentos relacionados a esse concurso, até ter a nomeação dos candidatos lá que foram aprovados. Isso é um processo judicial? Eu pergunto a vocês. O juiz está resolvendo algum conflito quando faz isso? Ele está julgando de fato alguma coisa? Não. Ele está exercendo uma atribuição administrativa. Realização de concursos é um exemplo clássico de um processo administrativo. Outro exemplo. O tribunal precisa contratar uma empresa para fazer a limpeza do prédio, para ir lá e manter o prédio em condições de ser utilizado pelos juízes e servidores. Isso também é um procedimento administrativo. Terceiro exemplo. O tribunal quer contratar, por exemplo, uma empresa para fornecer pãezinhos para o café da tarde dos funcionários. Também é um processo administrativo, tá? Então veja que esses processos administrativos, eles normalmente são secundários, não estão ligados à função principal, mas são importantes porque eles vão fornecer meios para que o tribunal continue trabalhando. Último exemplo de processo administrativo, que a gente ouve bastante falar neles. O chamado processo disciplinar administrativo. Quando o servidor, por exemplo, comete um ato que é proibido pelo estatuto do servidor ou pelas normas do tribunal, ele está sujeito a um processo administrativo, tá? Então, o que ele está falando ali? Vamos voltar lá no texto das normas. Está dizendo, primeiro, o fórum tem que ter um livro de registro de processos administrativos. Aqui o objetivo principal é em relação aos processos disciplinares, mas também qualquer processo administrativo tem que ser registrado nesse livro. Esse livro, nós vamos ver bastante, falar bastante sobre isso, gente, quando falarmos do sistema informático. A gente fala de livro, mas não é necessariamente aquele livro tradicional,
que tem lá as folhas que você vai escrevendo, não. Na verdade, muitos desses livros são formados até por folhas soltas e que depois são encadernadas, tá? Mais ou menos como a contabilidade trabalha hoje em dia, né? A empresa tem o livro diário, o livro razão, mas na verdade tudo isso é produzido separado e depois eles juntam. Então, além do registro, o livro de registro de processos administrativos, tem que ter o livro de registro de portarias e ordens de serviço, com índice. Essas portarias e ordens de serviço, elas são importantes porque elas complementam as normas da corregedoria, dizendo também o que os servidores devem ou não fazer. Então, tem que ter um livro disso, com índice, para facilitar a consulta. Tem que ter um livro também de registro das decisões terminativas proferidas em feitos administrativos. O que é isso, gente? Uma decisão terminativa é a decisão final. Decisão final em um processo administrativo. Então, por exemplo, um servidor, houve a notícia de que um servidor havia praticado um ato ilícito. É aberto um processo administrativo para investigar isso. Lá no final vai ter uma decisão, não vai? Vai dizer se ficou provado que o servidor praticou ou não aquele ato. Então, essa decisão final que vai inocentar ou vai aplicar uma penalidade ao servidor é uma decisão terminativa e tem que ficar registrada nesse livro, tá? Então veja que tem o processo administrativo em si, que está lá guardado em algum lugar. Esse livro vai registrar só a decisão final. Assim como tem outro livro que vai registrar o número de cada um desses processos. O que mais? O fórum também tem que manter o protocolo de autos e papéis em geral. Nós vamos usar muito essa palavrinha protocolo. Qual que é a função do protocolo, gente? Já vamos guardar aqui, ó. Isso aqui nós vamos usar bastante. O protocolo, de uma forma simples, tá? Que é o que nos interessa aqui, para o que nos vai nos interessar, é o serviço de recebimento, recebimento, autuação, movimentação e envio de documentos ou processos. De documentos ou processos. Então, o serviço de recebimento, recebeu o documento, autuou, registrou esse documento, movimentou para o setor competente e, quando for para mandar para outro lugar, envio de documentos de processo. Serviço de protocolo é isso. Agora, quando normalmente se usa a expressão protocolar um documento, você está usando no sentido de receber e registrar. Exemplo, o advogado costuma dizer para o estagiário, vá até o fórum e protocolize essa petição. Ou seja, vá até o fórum, entregue isso e traga o registro de que você entregou o documento. Tá? O livro está usando nesse sentido mais estrito, no sentido de você registrar os documentos que entrarem no fórum. Então o fórum tem que ter um serviço de protocolo, normalmente lá uma salinha, um lugar lá que fica logo, normalmente perto da entrada do fórum, tá? Tem lá às vezes uma janelinha, um guichezinho, e aí a pessoa vai lá e protocoliza, e aí o protocolo vai registrar aquilo e repassar para o setor competente. O que ela está dizendo lá? O que a norma está dizendo? Que deve ter um livro de protocolo de autos e papéis em geral. Então todo documento que entra tem que ser registrado nesse livro. Aqui não é um livro em papel, não é um livro, registro não é mais à mão, tá? Ele, na verdade, é um livro eletrônico, mas tem que haver esse registro. E tem que ter também, o fórum também tem que ter um livro de tombo, com registro de objetos, móveis e pertences do Estado existentes no edifício do fórum. O que é o ato de tombar? Tombar, em direito administrativo, quer dizer registrar um bem público. De onde vem essa palavra? Lá em Portugal tem a chamada Torre do Tombo, que fica em Lisboa ou nos arredores de Lisboa, mas está lá em Portugal, a Torre do Tombo. O que essa Torre do Tombo, qual a importância dela, né? Que é, na época, a importância histórica dela? É porque lá na Torre do Tombo ficavam os registros de todos os bens da coroa. Tá? Então, digamos assim, o controle patrimonial da coroa portuguesa ficava concentrado na Torre do Tombo. Então alguém dizia, olha, precisa registrar, o rei comprou, sei lá, uma carruagem nova. Precisa registrar isso, precisa levar lá para a Torre do Tombo. E aí começou a surgir o verbo tombar, né? Tombar é registrar nesse livro. E aí
essa expressão acabou sendo consagrada. Então, tombar significa atualmente, em direito administrativo, registrar um bem público no livro devido. Então está dizendo que o fórum tem que ter um livro de tombo, onde vão ser registrados tudo aquilo que pertence ao Estado que está sendo utilizado pelo Tribunal de Justiça. Veja, o Tribunal de Justiça, ele representa um dos poderes do Estado, né? Nós temos poder executivo, legislativo e judiciário. O Tribunal de Justiça representa o poder judiciário. Os bens, então, que pertencem ao poder judiciário, na verdade, eles pertencem ao Estado de São Paulo, no sentido amplo. Então, por exemplo, a mesa que o juiz senta tem que estar registrada no livro de tombo, porque é um bem do Estado. A não ser que o juiz, né, teve resolvido comprar uma mesa com o dinheiro dele para colocar ali. Normalmente não é assim que funciona, ele utiliza a mesa do fórum. A cadeira que o juiz senta, também. A não ser que ele resolva, tem um problema de coluna, resolva comprar uma cadeira só para ele, e aí ele leva a cadeira quando ele for embora. Tudo bem, mas se a cadeira for comprada com dinheiro público, tem que estar registrado no livro de tombo. Os computadores que os servidores usam, as mesas que os servidores usam, as cadeiras que eles usam, tudo isso tem que estar registrado. Os veículos oficiais, tudo isso tem que estar no livro de tombo. E aí cada fórum tem que ter o seu, tá? Isso aqui tem a ver com o controle patrimonial que o fórum tem que fazer e saber, em cada momento, onde está cada bem. Cada bem desse recebe uma plaquinha, uma etiqueta, a não ser aqueles bens de valor irrisório, tá? Mas normalmente esses bens vão receber uma plaquinha, uma etiqueta, identificando. Então aí o fórum tem que saber em qualquer momento onde ele está. E aí ele vai saber isso através do livro de registro de tombo. Pode ter um livro auxiliar também, né? Mas muitos utilizam só ele. Então, pessoal, é importante guardar então esses 5 livros que o fórum, volto a dizer, o fórum é obrigado a ter. Livro de registro de processos administrativos, de portarias e ordens de serviço, das decisões finais em processos administrativos, o livro de protocolo e o livro de tombo. Continuando. Ó, agora aqui tem algumas exposições específicas sobre isso. Vamos ver. Parágrafo 2º. O livro de registro de feitos administrativos, lembra? Aqueles processos administrativos? E aí a norma dá exemplo. Sindicâncias, procedimentos disciplinares, representações, etc., será dispensado tão logo possibilitado o registro e controle pelo sistema informatizado oficial. Mais à frente nós vamos comentar sobre isso, mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ele fez um grande esforço para informatizar todos os ofícios de justiça, todos os fóruns, inclusive implantando um sistema único. Porque até então, cada fórum tinha praticamente o seu controle, o seu sistema de informática para controlar os processos. Isso gerava uma grande bagunça, né? Cada um falava uma linguagem diferente. E o Tribunal de Justiça resolveu investir num sistema único, que é o sistema SAGE, que nós vamos comentar sobre ele depois. O SAGE também controla os processos administrativos? Controla. Então está dizendo o seguinte, se já tiver instalado o sistema informatizado oficial naquele fórum, ele não precisa ter mais esse livro, porque o sistema já controla. É isso que está falando, tá? Parágrafo 3º. Os procedimentos disciplinares e sindicâncias administrativas da Corregedoria Permanente, vinculada a cada uma das unidades, serão diretamente cadastradas no SAGE, ó, já é a primeira vez que aparece esse nome aí pra gente, né? Que é o Sistema de Acompanhamento Judicial. É um software que é usado para o controle dos processos judiciais e administrativos no Tribunal de Justiça. Serão diretamente cadastrados no SAGE pelos ofícios judiciais, sujeitos ao segredo de justiça, utilizando seus códigos próprios. Está dizendo o seguinte, ó, a partir de hoje, né, a partir de quando as normas saíram, na verdade já havia uma norma anterior que definia desde aquela época. Mas atualmente, os processos administrativos, eles já são registrados direto no SAGE. Lembra que o ofício que tiver o SAGE não precisa mais ter o livro de registro de processos administrativos? Sim, porque ele vai ser registrado diretamente no sistema e aí vai ser acompanhado pelo sistema. E aí eles estão sujeitos ao segredo de justiça. O que é isso? Eu vou depois voltar a esse ponto, mas o segredo de justiça é quando o Poder Judiciário diz que determinado processo não será de conhecimento público. Tá? O conteúdo daquele processo será de conhecimento restrito a algumas pessoas. Então, o procedimento disciplinar, quando está investigando algum ato praticado pelo servidor, ele é mantido em segredo, até a decisão final. Depois da decisão final, ele tem que ser público. Ou aplicando alguma penalidade ao servidor, ou o inocentando, mas aí, a partir dali, da decisão final, ele tem que ser público. Tá?
Ele, durante o prazo que ele está correndo, ele corre em segredo, que é justamente para preservar, né, a imagem do servidor. Porque às vezes o servidor é inocente, é uma denúncia infundada. Mas se todo mundo ficar sabendo que ele está sendo investigado, isso pode ofender a sua honra, ofender a sua imagem. Então vamos esperar o final para depois dar a publicidade. Se no final verificar que ele é culpado mesmo, foi culpado, aí tem que ser dado publicidade. Se no final verificarem que ele era inocente, não tem problema ter publicidade, que agora todo mundo já sabe que ele é inocente, tá? Então os procedimentos disciplinares correm em segredo de justiça. O artigo 24 fala dos classificadores. O artigo 23 fala dos livros, o 24 fala dos classificadores. O que são os classificadores? Gente, essa palavra classificador tem o sentido de algo que segue uma determinada ordem, é um índice. É uma forma de organizar alguma coisa. Vou dar um exemplo prático que é mais fácil de guardar. Diz que tem que ter um classificador para os ofícios recebidos. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada vez que o fórum recebe um ofício, ele tem que guardar em um lugar. Não precisa ter um livro. Esses ofícios não precisam depois ser encadernados e colocados todos num livro só. Não precisa disso. Eles vão ser guardados todos num determinado lugar, num armário, por exemplo. Só que tem que ter um índice, tem que ter uma forma de você localizar rapidamente um desses ofícios. Então, cada ofício que chega, ele é cadastrado, pode receber um número, e você sabe exatamente, por exemplo, ó, aqui do ofício de número tal a tal está nesse lugar, o ofício de número tal a tal está aqui. Então, o classificador seria um índice utilizado para a correta, para a localização mais fácil desse documento, tá certo? É parecido com o livro, a diferença é que o livro é tudo encadernado, né, tudo juntado num lugar só. O classificador não. Os documentos ficam normalmente separados e você tem um índice que vai localizá-los. Então tá lá, o artigo 24 diz que a administração geral do fórum, lembra, tá falando ainda só do fórum, manterá os seguintes classificadores: para cópias de ofícios expedidos, para ofícios recebidos e para autorizações e certidões de utilização de livros e classificadores obrigatórios. Então os ofícios que forem enviados, os expedidos, tem que ficar uma cópia deles e tem que estar guardados de forma organizada. Os ofícios recebidos também. Cada ofício recebido tem que ser, claro, né? Deve ser encaminhado para providências, só que uma cópia dele vai ficar no fórum. Então, por exemplo, chegou aqui ó, um ofício para o fórum, dizendo, solicitando uma providência do juiz da segunda vara. O fórum tira uma cópia para deixar nesse classificador e envia o ofício para que o juiz lá tome as providências, tá? Mas está dizendo que o fórum deve manter esse controle dos ofícios que chegam para os cartórios ou para os juízes. E também a administração geral do fórum tem que ter um classificador para autorizações e certidões de utilização de livros e classificadores obrigatórios. O que é isso? O livro ou classificador obrigatório, como o nome indica, ele é obrigatório, ele tem que existir. Só que ele vai existir durante um determinado período somente. Logo, ele pode ser destruído. Quem manda destruir é o juiz corregedor. Então tem que ter organizadas as autorizações e, quando eles forem destruídos, as certidões dizendo que foi destruído. Último artigo que nós vamos ver nessa aula, está lá o artigo 25, diz o seguinte: implantar o sistema de controle de ponto biométrico, as duas fichas individuais, modelo próprio, utilizadas anteriormente para cada funcionário da comarca, uma para controle de frequência e outra para transcrição resumida de todas as ocorrências pertinentes à vida funcional, permanecerão arquivadas na seção ou diretoria de administração geral ou na unidade de lotação do servidor para eventual consulta ou expedição de certidão, pelo prazo de 5 anos, fim do qual serão entregues ao servidor para guarda. Está dizendo o seguinte, gente, está falando do controle biométrico. Eu não sei se isso já está implantado em todos os ofícios, tá? A ideia é que, se não está implantado em todos, que no futuro breve esteja. É o controle de frequência. Atualmente, o tribunal deseja que todos os servidores submetam ao controle biométrico de frequência. Então, você chega para trabalhar, coloca lá o seu dedão, o sistema registra que você chegou. Você sai para almoçar, coloca o seu dedão, o sistema registra. Voltou do almoço também, saiu, terminou seu expediente, vai embora para casa também. Ele substitui os antigos sistemas mecânicos, manuais de controle. Por exemplo, na época que eu trabalhei no Tribunal de Alçada Criminal, ainda era, e eu creio que alguns dos ofícios ainda seja, ainda era um controle daquela maquininha que você batia o ponto. Então tinha lá um escaninho, vários escaninhos,
Você pegava o seu cartão, colocava na máquina e batia a hora que você chegava, a hora que você saía. Né? Parecendo aqueles desenhos operários de fábrica, como ainda muitas fábricas fazem. Esse sistema de controle manual, ele é menos seguro, está mais sujeito a erros e fraudes, não é? Às vezes o servidor, por exemplo, ligava para o outro e dizia, ó, fulano, eu vou chegar atrasado, bate o meu cartão aí para mim. Às vezes ocorria muito isso, que não podia, obviamente. O sistema biométrico, então, ele busca evitar que isso ocorra, tá? Quando ele for implantado, está dizendo que aquelas fichas manuais, elas serão guardadas pelo prazo de 5 anos e depois serão entregues ao servidor. Se ele quiser guardar, ele guarda. Se ele quiser jogar fora, ele joga. Mas esse sistema de controle biométrico, se não está implantado em todos os ofícios, está próximo disso. Então essas fichas aí estão fadadas à extinção. Pessoal, então nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, nós vamos começar a falar especificamente dos ofícios de justiça, que aí nós começamos a entrar naquele assunto que é cada vez mais cobrado em provas. É importantíssimo vocês acompanharem aqui com a gente. Até lá!